Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, apesar de estar muito abalado da garganta devido às mudanças climáticas, que uma hora chove, outra hora faz calor, uma hora a temperatura desce, outra hora sobe, e quem tem alergia fica com a garganta em frangalhos. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se os irmãos orarem, Deus nos ajudará para dentro das nossas limitações, trazer uma rápida palavra, pois nós vamos terminar no horário certo com a ajuda de Deus. Meus irmãos, Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 35, glória a Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 de seus discípulos, um era André e o outro era João, viu, irmão? Porque João, o evangelista, ele não se aparece, ele não se manifesta. Ele é o autor do livro e ele se oculta, ele nunca cita o nome dele. João é evangelista. E o João que se fala aqui era o João Batista. João Batista estava outra vez ali, e 2 de seus discípulos, um era André e o outro era João, o evangelista, que seria o evangelista. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui, o que, meus amados irmãos? E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a quem, meus amados irmãos? A Jesus. Meus amados irmãos, nesta noite, nós queremos trazer uma palavra missionária, uma palavra para a igreja, porque missões não só se faz na Argentina, não só se faz na Bolívia, não só se faz na África, nem na Europa. Missões se faz dentro de casa. Missões se faz na rua que mora. Missões se faz no bairro. Missões se faz na cidade, no estado, no país. E também além das nossas fronteiras. E eu quero dizer para vocês que esta palavra é muito importante, porque nós vemos aqui que João tinha dito isto, a mesma pregação que João fez naquele dia, ele tinha feito no dia anterior. Você vê no versículo 29, eu pediria ao pastor Emengardo que me ajudasse, no versículo 29, tem uma palavra aí, glória a Deus, que é a mesma mensagem que ele pregou no versículo 35, no outro dia. 29, por favor. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, João tinha pregado a mesma mensagem. A mesma mensagem que ele pregou no versículo 35, ele tinha pregado no dia anterior, no versículo 29. Só que no dia anterior, aparentemente não deu resultado. Ele disse, Jesus ia passando, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ninguém se decidiu por Jesus. No dia anterior, ninguém se decidiu a seguir a Cristo. Mas João não desistiu. João não foi para casa. João não embainhou a espada. João, ele continuou pregando. Glória a Deus. Meus irmãos, o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a nossa missão não é salvar. A nossa missão não é converter. A nossa missão é evangelizar. João pregou num dia, não deu nada. Ele pregou o Cordeiro de Deus, não produziu fruto naquele dia. Mas quando foi no dia seguinte, no versículo 35, ele pregou a mesma mensagem que ele tinha pregado no dia anterior. E naquele dia seguinte, a mensagem produziu, pois 2 pessoas resolveram seguir o Cordeiro de Deus. Aleluia. Irmãos amados, vamos pregar a palavra. Vamos pregar o Evangelho. Se não der fruto hoje, vai dar amanhã. Se não nascer hoje, vai nascer amanhã. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos, eu sou uma pessoa que admira muito a história de Agostinho, conhecido como Santo Agostinho. Ele era filho de crente. A mãe dele se chamava Mônica. Ela era uma tuareg africana. Ela era de onde hoje é a Tunísia. E ela foi crente desde criança. A mãe dela era crente, os pais, ela foi crente. E ela, infelizmente, teve um marido que não era crente. E Agostinho cresceu na igreja. Agostinho cresceu ouvindo a palavra. Mas quando chegou a adolescência, Agostinho desviou-se. E até os 40 anos, Agostinho ficou vagando. Mas Mônica, a sua mãe, não deixava de doutriná-lo. Não deixava de pregar Cristo. Não deixava de anunciar o evangelho para Agostinho. Ele foi embora. Ele se tornou de uma seita, foi ser membro de uma seita dualista. Ele desviou-se mesmo, mas a mãe orando e a mãe pregando. A mãe orando e a mãe pregando. Um dia, ela estava na igreja de Milão e ela encontrou com o pastor e bispo Ambrósio. E ela estava chorando diante do altar de joelhos. E o bispo passou e disse: Mônica, o que é que você tem? Ela disse: eu estou orando e chorando pelo meu filho Agostinho. Meu filho agora é promíscuo. Meu filho agora é de uma seita dualista. E eu estou chorando por ele. E o velho pastor colocou a mão no seu ombro e disse: um filho de tantas lágrimas há de se converter a Deus. E aos 40 anos de idade, Agostinho se converteu. E viveu mais 36 anos. Viveu até 76. E 36 anos da sua vida foram dedicados ao evangelho. 36 anos da sua vida foi de conversão. 36 anos da sua vida foi servindo a Deus na beleza da sua santidade. Aleluia! A mensagem é esta: pregue o Cordeiro de Deus hoje. E se não houver fruto, se não houver aparentemente colheita, amanhã pregue o Cordeiro de Deus de novo. Quem pode dizer glória para Deus por isto nesta noite? Eu quero dizer, igreja, a minha experiência própria. Eu passei 4 anos, quase 4 anos, ouvindo o evangelho. Eu fui morar ali em Palmeira dos Índios, no começo de 1976, na Rua da Alegria, vizinha à igreja. Só passava uma casa, na outra era a igreja. Ouvi o evangelho, os crentes me deram folhetos, os crentes me evangelizaram. Eu fui cercado pelo evangelho, mas somente 4 anos depois foi que Deus fez a obra na minha vida. Aleluia! Vamos pregar o evangelho, vamos anunciar Jesus, vamos anunciar Cristo, vamos falar do evangelho, porque este evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Aleluia! Meus irmãos amados, observemos que no outro dia eles creram. No outro dia eles aceitaram a Jesus. No outro dia um se chamava André e o outro, que não tem o nome na Bíblia, era o próprio João. Veja que discípulo foi João. João se tornou uma coluna. João se tornou um apóstolo. João se tornou um vaso. João se tornou um ganhador de almas. Glória a Deus. E escreveu o evangelho de João, o evangelho mais profundo, o evangelho mais alto, o evangelho que mais revela mistérios. Foi João que escreveu, e ele foi crente naquele dia. Ele aceitou Jesus naquele dia, ele seguiu a Jesus naquele dia. No dia passado ele não quis, mas no outro dia ele quis. Vamos ver, irmãos, que ele marcou aquela data. Ele nunca esqueceu daquela data. Ele nunca esqueceu daquela tarde, até o dia e a hora
ele lembrava, quando ele escreveu esse evangelho, ele já estava com quase 100 anos, mas João nunca esqueceu daquela tarde. Já fazia quase 70 anos que tinha se passado aquele dia, mas João, já velhinho, mas não esqueceu daquela data gloriosa. Tem gente que esquece de tudo. Quando foi que você foi crente? Sei não. Quando foi que você foi batizado nas águas? Sei não. Quando foi que Jesus foi batizar? Quando foi que Jesus lhe batizou com o Espírito Santo? Sei não. Quando foi que você foi batizado nas águas? Sei não. Oh meu Deus, tem misericórdia desse sei não. Aleluia. João, ele guardou o dia, ele guardou a hora, ele guardou os detalhes. Louvado seja Deus. Se você não sabe nada da sua vida espiritual, é porque você não deu valor. Porque quando a gente dá valor, a gente guarda. Quando a gente dá valor, a gente anota. Quando a gente dá valor, a gente guarda no âmago da memória. Vamos ver o capítulo 1, versículo 38 e 39. Louvado seja Deus por aquela tarde na vida de João e de André. Glória a Deus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já a hora 10ª. 40, por favor. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Um chamava-se o quê, irmãos? André. O outro, João, não dá o nome, porque foi ele mesmo. Ele se esconde. Quando ele fala dele mesmo, ele diz: o discípulo a quem Jesus amava, mas ele nunca diz ele. O João evangelista não aparece no seu evangelho. Ele é parcimonioso, ele é modesto, e ele não aparece, ele não cita seu nome, apesar dele estar presente no evangelho, mas ele não cita a sua pessoa. E ele diz: olha, eu me lembro, aleluia, eu me lembro que nós a seguimos ao Cordeiro de Deus. Ele ia passando, João pregou que ele era o Cordeiro, e nós seguimos. E quando nós o acompanhamos, ele disse: que buscais? E ele disse: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. A hora 10ª em hebraico são as 4 horas da tarde. Aleluia. João não esqueceu nem o horário de quando foi na casa de Jesus. Ele nunca esqueceu. Já velhinho, quando ele escreve o evangelho, ele já estava encanecido, a memória já não estava tão boa, mas ele disse: era 4 horas da tarde. Aleluia. Oh, irmão, que coisa gloriosa é teu encontro com Jesus. Que coisa gloriosa é dispor-se a seguir a Jesus, a deixar o mundo, a deixar o pecado, a deixar as ideias mundanas e seguir o Cordeiro de Deus. Você nunca vai esquecer. Se você tiver um encontro com Cristo mesmo, Ele vai fazer parte da sua vida até você morrer. Você vai segui-lo até o final da sua existência, porque Cristo é simplesmente maravilhoso. Aleluia. Meus amados irmãos, nós vemos aqui, irmão, que eles cresceram na graça, eles se desenvolveram, e eu quero falar rapidamente da obra missionária de cada pessoa que se encontra com Jesus. No versículo de número 40 e 41 e 42, glória a Deus. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aleluia. André, irmão, quando ele se encontrou com Jesus, ele não ficou calado. Irmão, quem se encontra com Jesus verdadeiramente não pode ser crente agente secreto.
Tem crente que é agente secreto, é escondido, ninguém sabe que ele é crente. Aleluia. Uma vez, uma pessoa trabalhou numa repartição 4 anos. Glória a Deus, ao lado de um colega. Um birô de um lado, um birô do outro. 4 anos, e eles ali trabalhando. E quando foi um dia, chegou naquela repartição um crente, e conheceu o crente, e disse: pai do senhor, meu irmão. Ele todo desconfiado, disse: passeou. Glória a Jesus. Aleluia. Aí o outro disse: fulano, tu é crente? Ele disse: sou. Mas rapaz, tu é crente 007. Ninguém sabe, glória a Deus. Agente secreto, né? Ninguém sabe que ele é crente. Ele não fala de Jesus, ele não prega o evangelho, ele não dá um folheto, ele não dá um Novo Testamento. Mas nós vemos aqui, irmão, que André não era crente, agente secreto. André, a primeira coisa que ele fez foi ir pregar para seu irmão. Como era o seu irmão, o nome do seu irmão? Pedro, aleluia. André, é interessante, irmão, na Bíblia, não, em outro lugar, não fala que André ganhou outra alma. Não fala. A única alma que Pedro, não é que ele não ganhou, é que a Bíblia não registrou. A única alma que André ganhou foi a alma de quem, meus amados irmãos? Pedro, seu irmão. 2 coisas eu aprendo. Eu aprendo que missões começam em casa. Aleluia. André era o que de Pedro? Era o que, meus irmãos? Irmão, a missão começa em casa. Se você quer ser missionário, comece entre os seus familiares. Quem pode dizer glória a Deus, irmão? Fala para tua irmã, fala para teu irmão, fala para teu cunhado, fala para teu sobrinho, fala para tua tia, fala para o teu avô, fala para o teu pai, fala para tua mãe, fala para o teu marido. Louvado seja Deus. A primeira coisa que eu aprendo é que missões não começam na África, missões não começam na Europa, missões começam em casa. André foi pregar para seu irmão Pedro, aleluia, e disse: olha, nós achamos o Messias, glória a Deus, nós achamos o Messias, que traduzido quer dizer Cristo, e levou a Jesus, aleluia. Irmão amado, tem gente que diz que tem chamada missionária. Ah, irmão, eu quero ser missionário no lugar tal, eu quero ser missionária na China, eu tenho uma chamada para a China. Glória a Deus, vai bichinho, glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus tem não, só tem para os Estados Unidos, para a China ninguém tem mais, né? Que lá estão matando os crentes, estão, como é que se diz? Destruindo as igrejas, glória a Deus. Não estão matando literalmente, mas estão cortando o benefício. Ou você adora o chefe do partido, a igreja só pode funcionar. Nas igrejas católicas, eles estão tirando o padroeiro e botando a imagem do chefe do partido, do Mao Tse Tung e do presidente lá. E se você não colocar, a igreja fecha. Tem que tirar a cruz da torre da igreja, e não pode cantar hino que fale da mensagem da cruz. Meus amados irmãos, mas a chamada para a China está pouca, porque a perseguição é grande lá. Mas, meus queridos irmãos, nós vemos aqui que tem gente que tem chamada para os Estados Unidos, tem chamada para a Europa, mas nunca pregou o evangelho para ninguém aqui no Brasil. Não pregou para o parente, nunca deu um folheto, nunca deu um evangelho a ninguém, nunca falou de Jesus, nunca trouxe ninguém para a igreja. Que chamada é essa, irmão? A chamada começa em casa. A chamada começa na família. A chamada começa na repartição de trabalho. A chamada começa, louvado seja Deus, na vizinhança. A Bíblia diz que André era irmão de Simão Pedro. E a Bíblia diz que André levou Simão Pedro a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre, irmãos. Meus irmãos amados, eu aprendo aqui também que você não sabe quem você vai ganhar. Você não sabe quem você vai ganhar. Glória a Deus. A Bíblia só diz que André ganhou Pedro, não diz que ganhou outra pessoa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus e louvado seja Deus. Mas, irmãos amados, no dia de Pentecoste, quem foi que se levantou? Quando Deus derramou o Espírito Santo, quando Jesus batizou os 120 com o Espírito Santo, quem foi que se levantou para pregar? Me ajude, por favor. Quem foi, igreja?
Pedro. E Pedro fez uma pregação. E daquela pregação de Pedro, quantas almas vieram? Me ajude a pregar. Quase o que, irmãos? 3.000 almas. Glória a Deus. Outra coisa que eu aprendo é que você não sabe quem você vai ganhar. Aleluia. Você prega para um sobrinho seu, aqui mesmo em Maceió. Eu conheci o irmão Leonel. Irmão Leonel, quem conheceu o Leonel, o pretinho, aquele irmão tão servo de Deus, tão maravilhoso, uma pessoa amiga. Quem lembra do presbítero Leonel? Glória a Deus. O pastor Leonel, irmãos, ele encontrou com o sobrinho vendendo pão. Glória a Deus. E o sobrinho encontrou com ele nos anos passados, nos anos 50. Glória a Deus. Leonel crente. Aí Leonel encontrou com o sobrinho com um balaio de pão na cabeça. E o sobrinho disse: benção, tio Leonel. Ele disse: Deus te abençoe, meu filho. Glória a Deus. Era um adolescentezinho, o sobrinho. E ele disse: meu filho, aceite Jesus como Salvador. Meu filho, Deus tem um grande negócio na sua vida. Meu filho, Jesus é assim. Jesus perdoa, Jesus salva, Jesus transforma, Jesus dá uma nova vida, Jesus faz maravilha na vida do homem. O rapaz com um balaio de pão, e aquele rapaz ali mesmo dobrou o joelho e aceitou Jesus como Salvador e veio aqui para a igreja. Glória a Deus. E depois aquele menino cresceu, ficou rapaz e foi morar em São Paulo. E lá em São Paulo casou, e lá em São Paulo continuou servindo a Deus e teve uma chamada missionária. Sabe quem é aquele menino? Glória a Deus. É o missionário Satírio. Glória a Deus, que fundou uma das maiores igrejas da Colômbia. Eu já estive lá. É uma igreja, essa daqui se perde dentro. É uma igreja grande, tem congregação em todo o país. Louvado seja Deus. Esse menino foi ganho na beira da lagoa, foi ganho ali vendendo pão. Glória a Deus. E hoje é pastor de uma das maiores igrejas da América Latina. Quem pode levantar a voz e dar glória ao nome santo de Jesus? Você não sabe para quem você está pregando. Você não sabe o trabalho que você está fazendo. Você não sabe a alma que você está ganhando. Às vezes é um menino, às vezes é um adolescente, e você não sabe a dimensão daquele trabalho. Então que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a nossa igreja aqui em Alagoas, que nós não sejamos só missionários, aqueles que querem ir para o exterior, mas que sejamos missionários a começar da nossa própria casa, da nossa própria família. Quem pode dar glória a Deus, irmãos? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Pedimos ao grupo que venha para cá. E eu quero saber onde está a primeira pessoa. A primeira pessoa que quer se reconciliar com este Jesus e que quer se tornar um ganhador, uma ganhadora de alma. Onde está a primeira pessoa? Ajuda, irmão, a primeira pessoa. Quem sabe essas irmãs que estão afastadas, o Senhor trouxe vocês aqui porque Ele tem um grande projeto na vida de vocês. Ele tem uma obra grande para vocês serem missionárias, ganhadoras de almas para o reino de Deus. Através de vocês, Deus vai fazer uma grande obra. Onde está a primeira? Levante a mão. Diga: sou eu, pastor, a primeira. Glória a Deus. Ô irmão, tem alguém que não é crente ou afastado? Me mostre, por favor. Dê um sinal. Se tem alguém que não é crente ou está afastado da igreja, vem aqui à frente em nome do Senhor. Vem aqui à frente em nome de Jesus, a primeira pessoa.